As causas da desunião devem ser eliminadas. Esta é a 8ª lição do terceiro trimestre de 2020, edição especial. Eu sou o Paulo Rosa e você está comigo no quadro Lições Bíblicas do meu canal Paulo Ensina. Excelente lição temos hoje diante de nós. Esta 8ª lição falando do agir de Deus nos tempos de crise. Então, bem apropriado retornar a este tema devido a este quadro mundial que todos nós estamos passando. O texto áureo desta lição está no Salmo 133, versículo 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A intenção da lição de hoje é falar a respeito de união. E ela é deveras importante para a nossa caminhada cristã, porque ela testemunha para o mundo quem é o povo de Deus. União é uma marca. A Bíblia, o Novo Testamento, apresenta a igreja como um corpo que tem vários membros e cuja cabeça é Cristo. Então, todo o corpo, para funcionar bem, ele precisa estar unido, obviamente. Se você separa qualquer dos membros, dos órgãos do corpo, você não tem o seu pleno funcionamento. Então, a primeira bênção da união é o testemunho que se dá para o mundo a respeito do corpo de Cristo. E a segunda bênção é que ela estimula o crescimento. Quando estamos em união, nós tendemos a crescer. Ao contrário, desunião traz, nos torna apáticos, doentes. Então, que você seja abençoado com a lição deste dia, 23 de agosto de 2020. A união pós-exílio é um exemplo. O tópico 1 vai falar que a união caracterizava os judeus libertos. Se você acompanha os meus vídeos, você percebe que semana passada eu disse que o critério para que se entrasse na listagem dos judeus que voltaram para Jerusalém era ter pureza em sua linhagem. Então, na seleção que fizeram, 652 pessoas foram excluídas porque tinham uniões impuras, né? Não tinham mantido a pureza da linhagem dos israelitas. E esses 652 foram eliminados. Os que entraram e foram confirmados na lista chegaram na terra prometida, voltaram para Israel tendo a união como essa marca. Eles se uniram em torno de si mesmos porque eles sabiam que eles eram de uma linhagem pura, que não havia contaminação, que não havia casamentos mistos, né, envolvendo outras origens. Então isso foi uma marca ali. E a base disso tudo é o quê? O mesmo povo com a mesma fé, né? Fé nesse Deus único, Criador do universo. O mesmo altar eles usavam, o mesmo templo, eles participavam e apresentavam a Deus o mesmo culto. Então isso é base da nossa união. Quero aplicar para a igreja dos dias atuais. Nós, para vivermos a união, temos que ter como base a mesma fé nesse Deus único, que tem domínio universal, o mesmo povo, a mesma culto, o mesmo templo, a mesma prática. Isso é a base para a nossa união. A outra coisa é que a união dos judeus simboliza a união da igreja. Na união, nós temos apoio espiritual. Na união, nós temos a capacidade de levar as cargas uns dos outros, assim como recomenda a palavra de Deus.
dentro da união, nós conseguimos dar força uns para os outros. E dentro da união, a gente também testemunha para o mundo a respeito do Deus a quem servimos. Portanto, a koinonia, que é o termo bíblico que fala dessa sociedade, desse companheirismo, ela deve ser uma realidade para mim, para você. O tópico 2 vai falar da união entre os judeus, passou por ameaças. Em algum momento, ela esteve ameaçada. Qual que era essa ameaça? A ameaça era a injustiça social, né, entre ricos e pobres. Mas por quê? Né? De onde eu tirei isso? Que havia injustiça social e essa injustiça social estava ameaçando a união entre os judeus. É porque é o seguinte, os judeus tinham que pagar impostos para o imperador. O Império Persa cobrava impostos dos judeus. E entre os judeus que voltaram, havia o grupo dos ricos e havia o grupo dos pobres. Quando a situação apertou, que os pobres não tinham mais dinheiro para pagar as suas dívidas e honrar os seus compromissos, eles começaram a pedir dinheiro emprestado aos ricos. E o que esse grupo rico fez? Esse grupo passou a cobrar juros do grupo dos judeus pobres. Até um certo tempo, alguns conseguiram pagar esses tais juros, mas chegou um momento que eles não tinham mais com que pagar, e aí eles estavam sendo executados, né? Levavam suas terras, levavam seus filhos, seus animais, e isso começou a dividir o povo. Isso está registrado lá em Neemias, no capítulo 5. Então a gente vê ali falta de amor, né? A gente vê ali usura, fazer aquilo que a lei proibia. A lei proibia a cobrança de juros com usura, com exagero, sabe? Não considerando o ser humano, a pessoa humana, as famílias das pessoas. Isso era desobediência da lei, e isso também mostrava certa ganância e egoísmo de querer ficar rico em cima da dificuldade de outro grupo. Então o tópico 2 fala isso, que os judeus, a união dos judeus foi ameaçada devido a essa injustiça social que o grupo de ricos estava impondo sobre o grupo de pobres. E o tópico 3 vai trazer a solução disso. Neemias solucionou o problema. Então os judeus foram até seu líder, o governador Neemias, falou: ó, nós estamos sendo assodados pelos nossos irmãos que são mais ricos, nos emprestaram dinheiro, mas estão nos cobrando juros exorbitantes, não temos com o que pagar, estão levando nossos bens, nossos animais, nossos filhos, nossas terras. Dê uma solução para nós. E aí o que Neemias fez? Primeiro ele juntou o povo para explicar o que estava acontecendo e qual solução ele daria. Depois o povo juntado e ouviu as suas orientações, viu que a proposta que ele fez foi devolver os juros. Ele inclusive se incluiu nisso. Não que ele estivesse cometendo infringindo a lei, cobrando juros, porque o que a lei de Moisés proibia era a cobrança de juros com usura, ou seja, com exagero, sem considerar o ser humano. E aí Neemias fez uma proposta: olha, vamos devolver todo esse nosso lucro, todos esses juros que nós recebemos, né, desses nossos irmãos mais pobres, vamos devolver. O povo aceitou e a paz voltou a reinar entre os judeus. Então aqui nós vemos que a conciliação é o caminho quando a união está ameaçada. Que você, como líder, considere isso no exercício da sua liderança. Seja um conciliador. Seja como aquela bem-aventurança que está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores,
Sabe, Neemias foi humilde, ele foi imparcial e ele agiu com sabedoria, porque realmente ele exerceu o papel de líder, ele sentiu como obrigação devolver ao povo aquela paz que era necessária para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Desunião é obra da carne, desunião destrói a comunhão. Se você anda desunido com seu irmão, você não está dando bom testemunho para o mundo. E além de mau testemunho, você não terá condições de crescer sem praticar a união. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dê o seu like, faça algum comentário. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, porque todas as semanas temos 2 vídeos novos aqui para o seu enlevo espiritual, para enriquecer os seus conhecimentos. Que Deus te abençoe. Amém.